Olá pessoal, hoje eu vou contar para vocês como que eu vim parar aqui nos Estados Unidos. Eu vou contar para vocês um pouquinho do começo da nossa história aqui. Bom, nós morávamos no Brasil, em Santa Catarina, na cidade de Joinville. Eu era professora e meu esposo trabalhava numa empresa de software lá. E a gente já tinha vindo para cá algumas vezes passear, porque eu tenho dois irmãos que já moram aqui. E nós gostamos muito da experiência de passear por aqui, a gente gostou do país, do estilo de vida das pessoas daqui. E nós tínhamos um pouco de vontade de vir morar pra cá, principalmente o meu marido. E no ano de 2010, ele começou um projeto pela empresa dele com a Universidade de Stanford, daqui, de Palo Alto. E algumas vezes ele veio, acho que uma vez só, ele veio pra cá, pra essa região, para fazer contato com as pessoas da faculdade, da universidade, e teve algumas reuniões. Isso foi no ano de 2010, no meio de 2010. E em 2011 surgiu uma oportunidade então de dele vir para cá para continuar esse projeto com a universidade. E a ideia inicial era que nós ficássemos aqui durante um ano. E essa proposta pegou a gente de surpresa, porque foi no final de 2010, na verdade, que ele recebeu a proposta. E eu estava grávida, eu tinha acabado de descobrir que eu estava grávida, fazia acho que 2 meses. Então, assim, tava com toda aquela novidade de ter um bebê. E de repente vem uma proposta assim: ah, você quer ir pra lá, ficar um ano só, e você tem que sair daqui em janeiro, final de janeiro ou começo de fevereiro. Isso era em dezembro, foi um pouquinho antes do Natal. Então foi uma loucura e eu fiquei assim bem assustada com a mudança, mas eu pensei assim que não tinha como a gente dizer não, porque seria uma oportunidade muito legal morar em outro país, conhecer uma outra cultura. Então a gente arrumou as malas e veio pra cá. Foi realmente uma coisa assim bem repentina. A gente, em um mês, durante o mês de janeiro, eu arrumei as coisas da casa, assim, tirei tudo que a gente não ia usar mais, que a gente não ia trazer, quer dizer, e não ia ter como deixar na casa, porque nós deixamos a nossa casa alugada lá, só com os móveis. Então, em um mês eu fiz uma limpa, a gente deu um monte de roupa, deu coisas que não usava, e as coisas que a gente queria manter lá para quando a gente voltasse, colocamos tudo em caixas. Minha sogra me ajudou, minha irmã também me ajudou. Então foi assim uma loucura. Então a gente organizou tudo e no final de fevereiro nós viemos para cá. Então nós viemos pra cá com 6 malas e o meu cachorro, a Molly, e uma grande barriga, que eu já tava começando a ficar barriguda já. Nós viemos para a região de Palo Alto. Como eu falei, foi realmente uma loucura. Hoje, quando eu paro para pensar, eu não acredito assim que eu tive coragem de deixar tudo para trás. As minhas amigas que trabalhavam comigo falavam: você é louca, deixar a tua casa, deixar o teu emprego. Nossa, como você tem coragem? Mas assim, naquele momento eu não pensava nessas coisas assim. Eu pensava que eu não podia me prender a uma casa, a um emprego, que eu tinha que estar aberta para viver uma nova experiência. Então nós chegamos em Palo Alto. A ideia inicial era a gente ficar 15 dias num hotel, um friendly dog, um hotel que aceitasse cachorros. E daí nós iríamos procurar uma casa para alugar e a gente ficaria por essa região aqui de Palo Alto, Mountain View, nessa região. Mas aí acontece que a gente veio com aquelas ilusões, a gente não conhecia direito a região, não sabia como que funcionavam as coisas aqui. Então, assim, foi muito difícil. Os primeiros dias foram terríveis. Nós ficamos num quarto de hotel com 6 malas. Todas as nossas coisas estavam resumidas ali naquelas 6 malas, 6 malas gigantes e com um cachorro. E eu tava grávida, eu tava um pouco enjoada, eu me cansava muito fácil. Então foi assim bem pesado. Nós chegamos, a gente achou que em 15 dias a gente ia resolver tudo. Ia achar uma casa, ia conseguir alugar, que nós conseguiríamos uma casa mobiliada, assim, que tudo ia dar certo. A gente ia conseguir comprar um carro, mas aí nós vimos que as coisas não são bem assim tão fáceis, né? Nós saíamos todo dia para procurar casa.
E nessa região aqui as casas são muito caras e elas são assim bem simples. Então a gente via casas assim muito velhas, com carpete velho, com a pintura descascando, casas assim horríveis que custavam US$ 3.000 por mês. Então assim tava bem difícil pra gente achar alguma coisa legal e por um preço bom, porque essa região é muito cara, é uma região muito concorrida. E outro problema, um grande problema, é que como a gente tinha acabado de chegar no país, nós não tínhamos o nosso Social Security Number ainda, que é como se fosse o CPF, assim, do Brasil, né? Então é como se a gente não tivesse documento, a gente tinha só o passaporte e nós não tínhamos nenhum histórico de crédito aqui nos Estados Unidos. Porque no Brasil é diferente, quando você vai começar a tua vida financeira, é como se você não tivesse, você fosse zerado, você não tem, se você não tiver dívidas, você tem um crédito bom. Aqui nos Estados Unidos não é assim. Você precisa construir o teu crédito, você precisa ir ganhando pontos para que você tenha um crédito bom. Como a gente tinha acabado de chegar no país, a gente não tinha histórico nenhum de crédito. Então, assim, foi bem complicado, porque quando a gente achava uma casa boa, tinha que convencer a pessoa que nós éramos honestos, né? Que a gente ia pagar o aluguel. E o segundo problema, a gente tinha que convencer a pessoa a aceitar o nosso cachorro, que era um problema maior ainda, porque a maioria das casas não aceitava cachorro. Bom, então a nossa ideia de ficar só 15 dias no hotel não deu certo. A gente teve que ficar um mês no hotel até a gente conseguir achar uma casa. Mas finalmente nós achamos uma casa boa que aceitou o nosso pequeno histórico de crédito, ou nenhum histórico de crédito. A gente teve que dar um depósito grande para conseguir alugar a casa. E eles aceitaram a Molly. Então foi assim maravilhoso. Era uma townhouse, era uma casa assim de 3 andares e bem novinha. A construção era boa. E o principal ponto positivo dessa casa é que ela ficava no lado de um outlet. Como a gente estava com um carro só, o Vicente precisava usar o carro para trabalhar e eu ia todo dia pro shopping. Então eu fazia compras ali, almoçava ali. Então pra mim era uma diversão. Eu só abria o portão assim do condomínio e já caía direto no estacionamento do shopping. Então, mas o problema é que a casa não era mobiliada. Então, as casas aqui, todas elas têm cozinha, todos os móveis da cozinha. Geralmente tem o fogão, o micro-ondas, lava-louças e tem a lavanderia. Mas o resto dos móveis, então, a gente teve que comprar tudo. A gente começou comprando a cama, depois foi fazendo a sala de estar, depois o quarto do bebê, aos pouquinhos a gente foi comprando tudo. Mas eu tinha que sair todos os dias, porque eu comprei tudo, assim, desde garfo, copo, eletrodoméstico, a gente foi comprando tudo. E essa função, claro, que ficou pra mim, né? Então eu saía todos os dias para fazer as compras, para abastecer a nossa casa. Então, assim, mas foi uma experiência bem legal, porque a gente aprendeu como que funciona aqui para alugar uma casa. A gente, né, com a experiência, a gente foi aprendendo todo o processo. Bom, pessoal, esse foi então o comecinho da nossa história aqui nos Estados Unidos. Eu queria contar para vocês entenderem como que a gente veio morar aqui. E então, nos próximos vídeos eu vou contar um pouquinho das outras experiências que a gente foi vivenciando nos primeiros dias. Não vou contar tudo hoje, porque senão o vídeo vai ficar muito cansativo. Então, o vídeo de hoje foi apenas como a gente veio parar aqui e os nossos primeiros dias. Então, fiquem atentos aos próximos vídeos para vocês conhecerem mais sobre a nossa história. Um abraço, até mais!